Ó, gente, PDCA é uma coisa boba, assim, é uma ferramenta de melhoria contínua, é muito usada em empresas, mas eu gosto muito de usar em processo de coaching. Por quê? Porque ele é bem visual e a pessoa consegue entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, esse PDCA, ele tem que girar. E como é que eu faço ele girar? Ele faz parte de 4 etapas, que é o quê? O P se chama planejamento, que é o que eu faço em sessão de coaching. A gente está aqui, eu e o Fagner, a gente faz o quê? A gente vai planejar, porque eu não estou fazendo nada, a gente está conversando, então a gente sai com um plano. Ele vai sair com o plano e ele vai fazer o quê? Ele vai pro do, que é o quê? Executar. Então, entre uma sessão de coaching e outra, lá está o Fagner executando, executando, executando. Ele volta para mim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o check. O que é o check, Luciana? Checar. Que pode ser com indicadores mensuráveis, que muitas empresas usam, como pode ser também o que funcionou e o que não funcionou, simples assim. E ele vai dizer, Luciana, o que funcionou para mim? Ah, ó, deu certo aquela ação que a gente fez, aquela. Putz, mas essa e essa não deram certo. E aí ele vai dizer para mim o que não funcionou. Aí o que a gente vai fazer? Com as que funcionaram, a gente tem ações o quê? De melhoria, para melhorar, como eu disse, e preventiva, para prevenir que algo ruim aconteça. E para as que não funcionaram, a gente vai trabalhar em cima de ações corretivas. A ideia é que, quando a gente está falando em performance, a gente tenha muito mais ações de melhoria e preventiva do que corretiva. Se eu estou tendo muita ação de correção, significa que meu planejamento está ruim. Não é a execução. É o planejamento. Então, tudo começa onde? No P. Então, a pessoa que procrastina, ela é linda, porque ela não sai do... Ela nem faz o P, na verdade. Ela não faz o P direito, porque é bem curtinho, porque mal planeja, porque se ela não consegue colocar em prática, ela não vai pro do, porque ela procrastinou, ela não faz. Se eu não checo, eu não posso melhorar, significa que eu não estou me desenvolvendo, e muito menos fazer alguma ação de melhoria, ou seja, me desenvolver. Então, a procrastinação é um inimigo gigantesco para rodar o PDCA. Então, para vocês entenderem por que eu coloquei isso, porque isso é importante. Você não tem como você traçar um plano de ação para poder obter resultados se você não fizer todo esse movimento. Existe uma parte inicial que é o planejamento. Como é que eu faço o planejamento? Eu traço a minha meta, eu entendo por que ela é importante e quais são os passos que eu tenho que ter. Depois eu vou executar, é isso. Depois eu vou checar se funcionou ou não e depois eu vou fazer um novo plano de ação. Por isso que a gente fala de estar rodando o PDCA. Quando você faz isso, é muito bom para as pessoas que têm medo. Porque o que as pessoas que têm medo fazem? Em que etapa a pessoa que tem medo fica? Quando a pessoa tem medo, ela fica onde? Ela tende a ficar onde? Então, quando a pessoa ela tem um medo, ela se sente, porque ela está se sentindo ameaçada. Ela está com medo de que algo aconteça, algo que é futuro, e ela não sabe se vai vir ou não. Quando ela está assustada com o fato de se vai vir ou não, ela prefere o quê? Ah, é uma ameaça. Se é uma ameaça, eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu desisto. Então, eu não vou fazer. Então, por medo do fazer, eu não saio do lugar. Eu fico onde? Na zona de conforto. Então, a pessoa não sai do P. Se eu não saio do P, eu não tenho como saber se aquilo deu certo ou não. Então a pessoa vira para mim e fala assim, mas Luciana, eu disse, o que de pior pode acontecer? Ah, sei lá, o que de pior pode acontecer se você não vender nada? O que de pior pode acontecer se você lançar seu produto e não vender nada? Tá dizendo isso de forma racional. Tá, ele tá dizendo que ele aprendeu. Então assim, mas muitas pessoas vão falar para mim assim, o que de pior pode acontecer? Ah, eu vou fracassar, eu vou perder dinheiro, né? Então algumas coisas assim, a pessoa vai falar. Oi? Fica desanimado e tal. Então você tem que pensar, tá, ok. E se isso acontecer, o que você vai fazer? Então, se isso acontecer, de você não vender nada, de você ficar triste porque você não vendeu nada, o que você vai fazer? Ele está dizendo que vai fazer de novo. Ele vai fazer um conserto no caminho e vai fazer de novo. Mas geralmente as pessoas, elas não conseguem chegar nessa etapa, porque o medo é tão paralisante que ela não pensa. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas e se eu for empreender? Muita gente chega para mim e fala assim, eu quero empreender. Legal, bora, o que você precisa fazer para empreender? Preciso fazer isso, e isso é na hora de executar, a pessoa volta assim, eu não fiz, porque eu fiquei com medo de empreender, eu vou perder dinheiro, e se eu deixar meu trabalho, blá, blá, blá. O que pode acontecer? Eu ser demitido, eu não tenho como sustentar minha família e tal. E se isso acontecer, o que você vai fazer? Aí a pessoa vira assim, eu vou arrumar um outro emprego. Então assim, tipo, você sabe a solução, será que é tão ruim assim? Então, assim, você sabe o que dá pra fazer, mas mesmo assim você fica com medo quando chega na hora. Aí eu falo assim, gente, vocês têm que confiar um pouco no feeling de vocês, porque a gente o nosso psicológico, ele sabe sobreviver quando precisa. Vocês têm que confiar nisso. Que mesmo que o pior pode acontecer, você vai arrumar uma forma de solucionar. Mas a pessoa ela fica com medo, ela não faz. E se eu não faço, como é que eu mensuro se deu certo ou não? Então, eu sempre digo, gente, a melhor coisa para saber, você tem que fazer. O e se... Não tem nenhum lugar no mundo que você pode garantir 100% que algo vai dar certo, concorda?
Mas você pode estar preparado para que aquilo não dê certo, com um plano B. E aí você consegue executar. E é isso que eu falo muito para as pessoas. Não tenha medo. Primeiro identifica o medo. Como é que eu identifico o medo, Luciana? Com a perguntinha, o que de pior pode acontecer? Aí você identifica o medo. Depois de identificar o medo, você vai dizer assim, ok, e se isso acontecer, o que eu vou fazer? Aí você monta um plano. Então você já está ali com um plano e você pode executar. E ali teu sabotador do medo ele vai embora, porque ele não tem mais como discutir se você já sabe. Ele já chegou no concreto, você já entendeu.